Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Você que está aí do outro lado dessa tela, me acompanhando aqui, algo que Deus tratou no meu coração, eu queria compartilhar com você. Você que está ao vivo aí, né? Fica comigo aí até nós concluirmos esse momento de louvor e adoração. E também eu queria compartilhar a palavra com você, tá bom? Compartilha aí com o aviãozinho e vamos adorar a Deus nesse momento, tá bom? Fica com Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres em mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença és meu maior valor. A tua presença, a tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua presença, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres em mim. A tua presença
tudo que eu preciso. A tua presença, és meu maior valor. A tua presença, meu Senhor, a tua presença, és tudo que eu preciso. Adoro, Senhor, a tua presença, és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai meu coração, atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Jesus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro maravilhoso, meu grande eu sou.
consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou 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 é totalmente teu. A minha vida, Pai, é totalmente tua. O meu viver, Senhor, é totalmente teu. Sim, Pai, ministra ao nosso coração, ao coração das pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, Deus. O intuito aqui, Pai, não é apenas divulgar um trabalho, mas principalmente divulgar a Tua palavra. Transferir essa unção aos corações dos ouvintes, Pai. Trazemos pessoas para refletir, trazemos pessoas para fazerem reflexões a respeito de suas vidas, a respeito da visão que temos sobre o reino de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Espírito Santo, Pai. Sim, ministra o nosso coração durante esse tempo, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Seja alcançado você que está do outro lado. Seja alcançado pela palavra do Senhor. Seja alcançado pelo Senhor, alcançado pela unção do Espírito Santo, alcançado pela unção, alcançado pela presença do Pai. Sim, recebe os louvores, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com você que está do outro lado. Eu estou vendo aqui umas pessoas, Tamires, Yara, Dene, Gobinton também. Então, fica conosco aí. Eu queria compartilhar uma porção da palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, e que eu acredito que você já tenha lido, ou pelo menos tenha ouvido falar, ou pelo menos deve ter assistido algum filme que fala de Jesus Cristo, né? A gente vê muito esses filmes no período de Natal, período de Semana Santa, Paixão de Cristo, essas coisas. Mas o que eu queria compartilhar com você que está do outro lado é uma porção da palavra de Deus. É um texto que é conhecido, como eu já disse, que está lá em Mateus, no capítulo 16, um texto bastante conhecido. Existe um contexto, eu sempre falo para as pessoas que me ouvem, né, seja na igreja, seja no meu canal, seja no meu Instagram, no Facebook, seja lá onde for, eu sempre gosto de considerar o contexto, né, por que foi escrito, para quem foi escrito, a razão daquele escrito, né, qual era a finalidade. Então, eu sei que a palavra de Deus, ela não passa. A Bíblia diz, passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, aquilo que foi falado ou escrito, aquilo que as pessoas ouviram há mais de 2000 anos atrás, quando nós lemos, quando nós ouvimos, essa palavra, ela tem um efeito real nas nossas vidas. Ela pode mudar as nossas vidas, ela pode mudar circunstâncias nas nossas vidas, ela pode curar pessoas enfermas, ela liberta pessoas que estão aprisionadas. Então, esse texto que eu quero ler com você está em Mateus no capítulo 16 e no versículo 13. Amém? Se você tem uma Bíblia, ou se você não tem,
Só o fato de você ouvir e dar atenção ao que eu vou falar já é suficiente. E se você puder compartilhar, né, com um aviãozinho aí para outras pessoas serem alcançadas, também nós agradecemos. Nós da Techuvá Church agradecemos, somos um ministério que amamos a presença e a palavra de Deus. E o que eu vou compartilhar isso é algo que sempre está no nosso coração. Então o texto diz assim, ó. Chegando Jesus, eu estou lendo a versão NVI, mas não importa a versão que você está lendo, a essência é a mesma. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, olha só a pergunta de Jesus: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que tu és Elias. E há ainda outros que dizem que tu és Jeremias. E tem ainda outros que acreditam que o Senhor é um dos profetas. Versículo 15 diz: e vocês? Perguntou ele, ou perguntou Jesus: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu quero parar aqui. Eu sei que muitas pessoas, quando leem esse texto, eles dão uma continuidade e pegam essa outra passagem que diz: olha, porque você disse que eu sou Cristo, eu digo que tu és uma pequena pedra, né? Porque a tradução no grego para Pedro é uma pequena pedra, é um fragmento de rocha, né? A verdadeira pedra é Jesus Cristo. Quando ele diz sobre esta pedra, sobre aquela revelação que Pedro estava tendo a respeito de quem era Cristo. Sobre essa revelação que Deus te deu, que não foi de você mesmo, foi do meu Pai, sobre essa palavra que Ele te deu, é onde eu vou edificar a minha igreja, né? Então, alguns erros teológicos de alguns estudiosos quando vão falar essa palavra. Mas não é o foco que eu quero trazer essa noite, aqui nesse momento, não é sobre essa revelação de Jesus Cristo, a respeito de Pedro e a respeito de onde ele ia edificar a sua igreja. Mas o que eu queria que nós tivéssemos atenção é quando Jesus pergunta para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus, ele não perguntou para qualquer pessoa. Jesus, quando foi fazer essa pergunta, ele chegou diante de pessoas que andavam com ele. Ele chegou diante de pessoas que presenciavam tudo aquilo que Jesus fazia. Então, eles tinham assim um vislumbre, uma noção de quem era Jesus. Jesus não perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Com a intenção de fazer uma pegadinha. Não, Jesus não tinha essa intenção. Jesus realmente queria saber como estava o coração das pessoas, embora ele já soubesse, né? Algumas pessoas aderiam aos ensinamentos de Jesus, algumas pessoas entravam no caminho, mas tinha pessoas também que rejeitavam, tinha pessoas também que não gostavam daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus vinha ensinando. Então, eu sempre tenho comigo uma visão de que no Antigo Testamento, a gente lê aqui esses escritos na divisão do Novo Testamento. Quando nós estamos lendo Mateus, o livro está inserido na divisão do Novo Testamento. Nós temos a Bíblia, que é uma coleção de livros, e que ela tem divisões. Então, Antigo e Novo Testamento. Esses escritos de Mateus, ele está inserido na divisão do Novo Testamento. Mas os acontecimentos ainda eram Antiga Aliança, ainda era Antigo Testamento. Porque Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado, Jesus ainda não tinha sido assunto aos céus. Então, esses acontecimentos foram na Antiga Aliança. Então, os judeus, os hebreus, né, o povo lá de Deus, eles tinham muito forte dentro dele esse ofício do profeta.
O profeta ele era muito usado no Antigo Testamento. Eu estou lendo agora, relendo, depois de muitas vezes já que li, relendo novamente. Todos os anos eu gosto de ler a palavra. E eu estou lendo novamente o livro de Reis. E cara, você vai ver ali os acontecimentos partindo de Elias e a unção dele repousando sobre Eliseu. Acontecimentos que quando você vê, é como se fosse hoje nos nossos dias, sob a autoridade no nome de Jesus. Mas eles tinham muito isso, muito forte nele. Os profetas eram a voz de Deus. Os profetas eram aqueles que diziam, eis que te digo. Né? Os profetas recebiam a mensagem do Senhor e trazia para o povo. Você vai ver isso acontecendo com Natã e outros profetas. Inclusive esse que eu acabei de citar, Elias e Eliseu. Então essa figura do profeta, ele era muito forte. Então quando Jesus pergunta, né, quem as pessoas dizem que eu sou, e algumas semelhanças, né? Jesus ele foi o único homem que ele ocupou, não sei se você já estudou sobre isso, mas ele é o único homem que ocupou os 5 dons ministeriais. Ele foi o único que foi com legitimidade, né? Estou falando com essa legitimidade, ele foi o único que ocupou todos os ofícios, integralmente. Foi pastor, foi apóstolo, foi evangelista, ele foi mestre e ele foi pastor, mestre, evangelista, ele foi apóstolo e ele foi, qual é o outro que eu estou esquecendo aqui agora? São 5 dons. Ele foi pastor, ele foi evangelista, ele foi profeta, ele foi apóstolo e ele foi mestre. Então, eles tinham muito forte, o povo judeu, dentro deles, ele tinha muito forte esse ofício do profeta. É tanto que quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? A primeira identificação que o povo tem, segundo o relatório dos seus discípulos, era a figura do profeta. Ele pergunta, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista. Quem foi João Batista? Foi um profeta. Foi um profeta que, o último profeta, digamos assim, daquele tempo, em que preparou o caminho para o Senhor Jesus, que falava do arrependimento, que deixou o tapete para Jesus passar. Foi João Batista, foi um profeta. Depois ele vai dizer, eles vão dizer, outros dizem que tu és Elias. Quem foi Elias no ofício? Foi um profeta. Depois ele vai dizer, alguns dizem que é até Jeremias. Quem foi Jeremias na Bíblia? Foi um profeta. E uns dizem que tu és algum dos profetas. Então eles finalizam o relatório dizendo, olha, eles dizem o nome das pessoas, quem eram os profetas, João Batista, eles citam Elias, eles citam Jeremias e por fim eles dizem, alguns ainda acreditam que tu és um dos profetas. Porque essa unção repousava sobre a vida de Jesus. Mas na verdade Jesus não queria que não somente o povo, né, mas aqueles que seguiam a ele, eles queriam que ele tivesse uma definição precisa a respeito de quem ele era, de fato e de verdade. E Pedro se manifesta, olha, você ou tu és o Cristo. Essa palavra Cristo não é o nome dado pelos pais. O nome dado pelos pais é Jesus, nome humano. Essa palavra Cristo significa, no grego, no original, é ungido, escolhido de Deus. Então, Pedro foi preciso quando ele diz, olha, quem as pessoas dizem que eu sou e quem vocês dizem? Quando Jesus viu que o relatório não estava, digamos assim, no nível em que Jesus queria, ele disse, então, quem vocês dizem? Ele não foi específico a Pedro, ele disse, quem vocês que me seguem, que são os meus discípulos, que são os meus apóstolos, que são aqueles que veem aquilo que eu venho realizando, que testemunharam. Jesus está dizendo, quem vocês dizem? Jesus não pergunta, quem vocês acham que eu sou? Não é interessante isso? Jesus não quer saber digamos assim, uma opinião. Ele precisa, quem vocês que se dizem meus discípulos, que se dizem meus apóstolos,
que andam comigo, que presenciaram tudo o que eu fiz e que faço, quem vocês dizem que eu sou? Jesus quer ter uma resposta precisa. Jesus não estava esperando uma resposta somente de Pedro, mas Pedro foi aquele que se manifestou e disse: olha, tu és o Cristo. Por que o Cristo? Porque Cristo só existe um. Ungido, nesse contexto, nesse sentido, só existe um. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa resposta, ainda que não tenha sido do próprio Pedro, digamos assim, de si mesmo, porque Jesus ele é claro em afirmar que, olha, bem-aventurado tu és, Simão, filho de Jonas, por ter dado essa resposta, digamos assim, mesmo sabendo que a resposta que Pedro deu foi uma revelação do Pai. Mesmo sendo isso, agradou o coração de Jesus. Jesus deixa claro para Pedro: essa resposta que você está me dando, para que você não se vanglorie, não vem de você, mas foi o meu Pai que te revelou a respeito de quem eu sou. Pedro presenciou muitas coisas de Jesus. Então, trazendo para os nossos dias, fica a minha pergunta, né? Quem, você que está me vendo, você que vai assistir essa pequena reflexão, quem é Cristo para você? O que representa Cristo na sua vida? Eu sei que nós não andamos fisicamente com Jesus. Eu sei que nós não presenciamos tudo aquilo que Jesus fez, como esses homens presenciaram. Mas, irmãos, a palavra chegou até nós e nós podemos ler nos escritos da palavra tudo o que aconteceu. E nós damos credibilidade a isso pela fé. Nós acreditamos nisso pela fé. Então nós podemos ter uma certeza de quem é Jesus nas nossas vidas quando nós lemos essa escritura, quando nós vemos os testemunhos, quando nós vemos os feitos do Senhor. Jesus não quer que nós tenhamos uma revelação dele simplesmente como qualquer pessoa. Jesus não quer que nós tenhamos uma definição dele como essas pessoas a quem os discípulos trouxeram os relatórios. Ah, Jesus é só um profeta. Ah, Jesus é só aquele que morreu. Não, quem é Cristo de fato nas nossas vidas? Qual a importância dele nas nossas vidas? O que ele tem feito nas nossas vidas? Como nós temos passado a respeito de Jesus para as pessoas? O que nós temos falado para as pessoas a respeito de Jesus? Eu lembro agora da passagem de João, e eu citei isso em uma pregação que eu fiz recentemente, a respeito daquela mulher que teve um encontro com Jesus. Ela também teve, no início, a mesma revelação que algumas pessoas tinham. Por quê? Porque ela tinha a figura do profeta muito forte na vida deles. Era muito forte a unção do profeta no Antigo Testamento. Então, quando Jesus começa a entrar naquele diálogo com aquela mulher, que ele pede um copo com água, pede para ela dar um pouco de água para ela, e ela até questiona Jesus: como você pode ser, como você, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana, sabendo que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Mas Jesus, ele era alguém diferenciado. Jesus, ele veio para fazer a diferença. Ele não tinha, digamos assim, nada a ver com uma circunstância que nem era essa da mulher. Era outra coisa que estava acontecendo. Estava tendo um ciúme, um desentendimento a respeito do que os discípulos de Jesus vinham fazendo, né, batizando, e isso causou um certo incômodo e ciúmes, como eu posso ver quando eu leio a palavra, ao discípulo de João. João estava preso, ia ser decapitado, e agora os discípulos de Jesus estavam ali batizando e pregando o arrependimento. E isso causou um certo desconforto aos discípulos de João Batista. Então Jesus, ele era aquele que fazia diferença. Ele chegava e mostrava não só com palavras, mas com atitudes quem de fato ele era.
Então ele se deslocou de um certo local para explicar, foi até um local tentar explicar aos discípulos de João Batista que na verdade ele não vinha batizando ninguém. Os seus discípulos vinham batizando. E nesse inteirinho no caminho, um local quente, Jesus andava muito. Não é como nós hoje que tem um celular e liga aqui, vem o Uber, ou tem seu carro próprio, ou alguém com uma moto, uma bicicleta. Não, Jesus andava muito a pé. Jesus caminhava muito, ele cansou, como homem ele cansou. E quando ele chega diante daquele poço, estava aquela mulher lá e ele pede água, naturalmente. Como alguém que cansa, como alguém que tem fome, como alguém que tem sede. Naturalmente, humanamente, Jesus pediu. E foi quando ele entra naquele diálogo com aquela mulher. O propósito não era encontrar aquela mulher. Ele não saiu, olha, eu vou lá encontrar uma mulher no poço. Não, eu vou tentar explicar, mas ele tinha que passar por Samaria. O percurso mais correto e perto para ele explicar e botar um fim naquilo era passando por Samaria. Então ele entra nesse diálogo e ele começa a falar da vida daquela mulher. E aquela mulher, chega um momento em que ele diz, olha, vai chamar o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, olha, você falou bem. Porque você já teve sim, que essa pessoa que você está envolvido não é seu marido. Não é seu marido. E ela diz, vejo que tu és profeta. Olha só, ela identificando Jesus como profeta. Só porque Jesus tinha uma revelação a respeito da vida dela, ela identificou Jesus como profeta. Mas Jesus vai deixar bem claro para ela, se você soubesse que a gente pede água, Jesus trazendo para ela, tentando mostrar para ela quem ele era de fato, que não era apenas um profeta, mas quem ele era de fato e o que ele ia fazer. Jesus estava mudando uma estrutura de adoração. Jesus disse, olha, vai chegar um tempo em que nem nesse monte em que vocês dizem que adoram a Deus, e nem em Jerusalém, vocês vão adorar a Deus. Nós que somos judeus adoramos o que conhecemos. Mas vai chegar um tempo, e essa hora chegou, em que vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, olha, a partir de mim, da minha vida, eu vou ser o mediador em que vai deixar livre o caminho para adorar a Deus. Jesus estava se mostrando ali como filho de Deus para aquela mulher. E de repente ela entende aquela revelação. E ela deixa Jesus ali naquele momento e corre para o seu povo. E vai dizer, olha, eu encontrei alguém ali que falou da minha vida e tal. E ele é o Messias. Então ela conseguiu entender. Então essa mulher teve a princípio uma revelação de que Jesus era apenas um profeta, mas depois ela vai citar que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. E essa ação dela, só essa ação dela, de sair daquele posicionamento e ir falar a respeito de Jesus para as pessoas, já mostra como a vida dela mudou. E já mostra como ela passou a revelação de quem é Jesus para as pessoas. Então nós precisamos entender quem é Jesus nas nossas vidas. Quem é Jesus de fato nas nossas vidas? Será que Jesus é nas nossas vidas apenas um profeta? Será que Jesus é só aquele que quer nos curar? Será que Jesus é só aquele que... Não, quem é Jesus de fato? Que representa Jesus na nossa vida? Qual é o entendimento que eu tenho a respeito de Jesus? Do Cristo ungido de Deus? Irmãos, Cristo, quando ele veio a essa terra, quando ele tomou a forma humana, quando ele encarnou, ele veio com um propósito: salvar o que havia se perdido. O que havia se perdido? A comunhão dos homens com o Pai. Jesus veio trazer de volta esse relacionamento. Ele veio ser a ponte que nos liga a Deus. Muitas vezes as pessoas não entendem e acham que Cristo é uma religião. Jesus não é uma religião. Cristo é uma pessoa. Cristo é digno de ser adorado. Cristo é digno de ser exaltado. Cristo é digno de ser falado através das nossas vidas. Cristo quer ser revelado às pessoas que ainda não o conhecem através das nossas vidas. Mas nós precisamos ter
uma convicção, nós precisamos ter uma segurança a respeito de quem é Cristo. Quem você diz que Cristo é? Nós precisamos responder a Deus. Meu pastor sempre diz que responder é uma resposta com responsabilidade, uma resposta com habilidade. Então nós precisamos ter essa responsabilidade de responder com habilidade para as pessoas quem é Cristo. Cristo não é apenas uma pessoa comum. Ele veio, morreu por nós, pagou o nosso preço. Ele não veio nos inocentar, isso é muito forte na minha vida. Ele veio assumir a nossa culpa, porque nós éramos de fato merecedores da ira. Nós éramos de fato culpados. E Ele assumiu a nossa culpa. Ele foi o nosso substituto, para que hoje nós pudéssemos ser abençoados, absolvidos, e viéssemos ser agora aqueles que vão propagar a respeito de Jesus, de quem Ele é. Então nós não podemos mais ver Jesus de uma forma muito simples, mas nós precisamos ver Jesus com uma intensidade maior, com uma revelação maior de quem de fato Ele é para nós, para as nossas vidas. Aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, você que está nos assistindo e ainda não tem essa revelação de quem Jesus é, eu quero que Jesus é o Filho de Deus. Ele é ungido de Deus. E é através dele, é através da nossa aceitação à pessoa dele, nós nos tornamos filhos de Deus. João vai falar isso no Evangelho, no capítulo 1 do seu livro. No capítulo 1, versículo, salvo meu engano, 12. É entre 11, 12, 13, 14. É nesse trecho desses versículos, ele vai dizer, olha, ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Os seus o rejeitaram, não aceitaram Jesus, não tiveram a revelação de quem era o Cristo. Por isso eles crucificaram. A visão que eles tinham de um Cristo era uma visão totalmente diferente. Eles queriam um guerreiro para lutar, para guerrear e acabar com o Império Romano. Mas Jesus veio ministrando amor, ministrando paz, ministrando comunhão, unidade, cura. E as pessoas não queriam. Nos nossos dias não é diferente. As pessoas preferem tudo menos serem alcançadas por Ele, por Jesus. As pessoas preferem tudo aquilo que satisfaz as nossas vontades. Deus nos deixa livre para isso. Jesus nos deixa livre para as nossas escolhas. Mas nós não podemos ser ignorantes a respeito de quem Ele é, a respeito do propósito dele para as nossas vidas. Há muitas pessoas que ainda estão perdidas, criticam muitas vezes aqueles que estão servindo ao Senhor genuinamente. Tem pessoas que realmente estão aí com uma capa, com camuflado, mas não quer dizer porque uma pessoa está com uma capa, não quer dizer que uma pessoa está camuflada que os demais também estão. Nós não podemos generalizar aqueles que estão servindo ao Senhor e levando o Evangelho. Aqueles que estão levando o Evangelho de forma errada, eles serão cobrados mais cedo ou mais tarde. E você que está ouvindo, você não pode ser um ignorante a respeito de quem é Jesus. Chegará um tempo em que Jesus ele vai nos cobrar o bom e o ruim. Chegará um tempo em que Jesus também dirá para muitas pessoas que já não são mais inocentes, porque ouviram a palavra, ouviram uma ministração, mas mesmo assim não deram atenção e não vão ser tidos mais como pessoas inocentes, né? A gente usa muito esse texto, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas eu quero dizer algo para você, tem muitas pessoas que não são mais ignorantes, e no dia não vai poder usar esse versículo como uma justificativa. Eu nunca ouvi falar. Eu sempre falo de uma forma figurada e ilustrativa, que é como se Deus, eu vejo como se Deus fosse fazer assim. Isso é ilustrativo, não está na Bíblia. Pelo amor de Deus, não diga que eu vi isso na Bíblia. Isso é uma ilustração e é algo que eu conjecturo aqui. Deus, vocês dizendo assim, eu sou inocente, eu nunca ouvi essa palavra. E Deus de repente
Depois deixa eu abrir um telão aqui, vou te mostrar um dia que aquele rapaz te pregou para você. E esse dia aqui que esse rapaz falou do meu amor para você. Estão comigo? Então nós não podemos ser ignorantes a respeito de Jesus. Nós não podemos ser uma pessoa como, é só um profeta. Não, quem é Jesus na nossa vida? Quem é Cristo na nossa vida? Ele foi aquele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu reino, que é o reino do Filho do amor de Deus. Outrora nós estávamos perdidos, malditos, e ele se fez maldição no nosso lugar. Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai falar isso. Maldito todo homem que morre pendurado no madeiro. Jesus morreu no madeiro, se tornou maldito, para que eu fosse abençoado e você fosse abençoado. Nós precisamos tomar posse dessas palavras. Precisamos realmente entrar no reino de Deus, entrar no reino do Senhor, mas não apenas entrar. Nós não entramos no reino do Senhor para ficarmos como parasitas. Nós temos que nos mover dentro desse reino. Nós precisamos nos mover dentro do reino. Ele não nos colocou dentro do seu reino para sermos parasitas inúteis. Não. Há muita coisa para se fazer dentro desse reino. Há muita pessoa precisando ouvir o evangelho. Há muitas pessoas precisando ser curadas. Há muitas pessoas precisando ser libertas. E somos nós que vamos levar, nós que temos a palavra e a revelação de que Ele é o Filho de Deus, o Cristo ungido, para as pessoas, para que elas possam ser libertas. Então, queridos, essa é a palavra que eu queria trazer para o seu coração nessa noite, né? Espero que você tenha sido abençoado. Deixa aí o seu comentário, compartilha, né? Nós fazemos parte do ministério Techuvá Church. Você que é de Fortaleza, fica no bairro Rodolfo Teófilo, na Avenida Gonçalves Dias, número 111. As nossas reuniões é nas quartas-feiras, que nós levamos uma palavra de ensino, muitas vezes, às 19h30, e aos domingos, né? Somos um ministério que queremos propagar esse evangelho, a palavra da fé, da convicção, da certeza de quem é Cristo. Não somos pessoas religiosas, nós não levamos esse espírito religioso. Jesus não está interessado nos religiosos. Jesus está interessado em pessoas que têm um coração sincero e contrito. Porque a Bíblia diz que os que têm coração sincero e contrito, Deus não despreza. Então venha nos conhecer, você que é de Fortaleza, venha nos conhecer aqui nesse endereço que eu acabei de passar, às 19h30, nas quartas-feiras. Estamos ali naquele lugar, ministrando a palavra, tanto eu quanto o nosso pastor, o pastor Décio, que é o nosso pastor presidente do ministério, um homem de Deus, né? Temos um grupo de louvor também que nesses últimos dias nós temos adorado a Deus, mesmo em pouca quantidade, temos adorado a Deus de uma forma gloriosa naquele lugar, através dos ministros do Senhor que ali estão. Então eu quero te convidar para estar presente conosco. Deixa aí os comentários, se você quiser deixar o seu contato para nós entrarmos, conversarmos. Ficaremos muito felizes se você abrir o seu coração para que nós possamos entrar e levar a palavra de Deus, não só a sua vida, mas como também dos seus familiares. Amém? Então fica com Deus, no nome de Jesus. Eu queria só orar com você para concluirmos. Amém? E juntamente nessa oração ministrar um louvor aqui rapidinho. Se você puder fechar os seus olhos. Obrigado, Pai, por esse momento. Nosso amigo Santo Espírito, adore a Ele. Venha aquecer os corações. Vem com cura e todos
precisar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama-te mais uma. Faz de novo, faz de novo o teu povo clama-te. Sim, Deus, que nós tenhamos a revelação de quem Tu és. Tu não és apenas um profeta. Tu és aquele que mudou a nossa vida. Tu és aquele que se entregou por nós. Tu és aquele que nos salvou, derramou sangue naquela cruz, morreu no nosso lugar. Essa é a revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Messias, o Alfa e o Ômega, aquele que era e que há de vir. Amém, querido? Espero que você tenha sido abençoado. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a de sua família, em nome de Jesus. Fica na paz, querido. Grande abraço a todos.